da gente é como um grão. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de julho de 2025 e eu estava aqui tocando algumas músicas porque ontem foi um dia bem triste, inclusive, porque a gente perdeu a Preta Gil, filha do Gilberto Gil, que foi um cara muito importante na minha vida, né? Eu aprendi a tocar violão aos 12 anos de idade, mais ou menos, e uma das primeiras músicas que eu aprendi foi Procissão, de Gilberto Gil. Logo depois aprendi aquelas No Woman No Cry, depois Drão, né? Drão foi uma música muito importante para mim, né? E tem um pouco de relação com esse contexto, porque Drão se refere a Sandrão, né? A ex-esposa de Gilberto Gil, mãe de Preta Gil, né? E é uma música linda que é tocada bastante até hoje. Acredito que vocês conheçam. Recentemente eu fui num show do Gilberto Gil, que é a última turnê dele, chamada Tempo Rei. E depois eu descobri que Preta Gil estava lá, né? Preta Gil estava batalhando contra um câncer há algum tempo, tentou de tudo aqui no Brasil e estava fazendo tratamento nos Estados Unidos, mas não resistiu, né? E eu acho que a comunidade da música perde bastante com perdas, não às vezes pela música em si, né? Às vezes pelas composições e tal, mas pelo que a pessoa ela significa para a comunidade. Eu estava acompanhando algumas notícias agora mais cedo e estava tocando algumas músicas, né, para me relembrar um pouco da história de Gilberto Gil com Preta Gil. E é isso, notícia triste aqui no início do vlog. Segunda-feira vou daqui a pouco tomar meu café e planejar esse meu terceiro vlog aqui pro canal, né? Tem algumas coisas para fazer no trabalho, tem bastante coisa essa semana. Vou organizar um pouco do meu CapCut, o meu primeiro vídeo já está no ar. Tá tendo algumas boas visualizações, né? Pro primeiro vídeo eu acho que é bacana. Eu tô fazendo isso aqui muito por hobby, né? Não tô tão apegado a métricas, nem edições, nem roteiro engessado, vocês já devem ter percebido. Daqui a pouco o segundo vídeo vai ao ar. A minha intenção é gravar um vídeo por semana, né? Estou dando um delayzinho de uma semana entre as gravações e o lançamento do vídeo, porque estou aprendendo com tudo isso. Ainda não consigo gravar, editar e lançar na mesma semana, tá? Mas talvez, quem sabe, eu mude um pouco disso, do planejamento. Mas está sendo uma experiência bem agradável, inclusive para você que está começando no YouTube também. Acredito que esteja com dificuldades, e as dificuldades são normais. No primeiro vídeo eu até compartilhei um pouco sobre como que eu planejei, como que eu estou fazendo, né, essa jornada aqui no YouTube. Tentei fazer da forma mais prática possível para que eu realmente consiga gravar mais para vocês, né? Inclusive todos esses vídeos aqui estão sendo pouco roteirizados, simplesmente aperto o REC e começo a gravar com o que vai passando aqui na minha vida. Talvez eu grave um pouquinho tocando, não sei se vocês curtem, e também mostrando um pouco da minha organização semanal, como eu já até mencionei nos outros vídeos aqui, tá? Se vocês estiverem gostando, comenta aqui embaixo que eu vou me esforçar bastante para atender vocês. Fechou? Então agora eu vou continuar meu dia aqui e nos vemos no próximo take. Valeu!
Hoje é dia de faxina. Toda terça-feira é dia de faxina. E hoje minha manhã não começou do jeito que eu estava imaginando. Por quê? Porque me preparei para correr. Dias de terça-feira eu tenho corrido na esteira, mas comecei a sentir uma dor no joelho, ali na canela, e tive que focar em fazer fortalecimento ao invés de seguir a minha planilha, né? Mas faz parte. Acho que para quem corre sabe bem a importância de fazer fortalecimento, né? Para que a gente consiga ter uma rotina de treinos um pouco mais expressiva. E falar a verdade, eu não sou uma pessoa muito dedicada a fazer fortalecimentos, e isso tem seu preço, né? Então hoje eu tive que fazer fortalecimento, provavelmente amanhã eu também farei. E eu tenho uma corrida daqui a 12 dias mais ou menos, né? No outro final de semana, sem ser esse o próximo. E eu preciso estar bem. É uma corrida de revezamento. Eu nunca participei de uma corrida de revezamento, não sei se vocês já participaram. Mas a corrida em si é de 25 km, mas são 5 pessoas, então acaba sendo um pouco mais leve, né, em quilometragem. Em contrapartida, os meus parceiros de treino, eles correm muito rápido, né? Então não vai ser leve. A gente vai tentar fazer 5 km em aproximadamente 20 minutos cada um, né? Então eu vou ter que estar bem preparado para isso. Aqui em Salvador eu costumo participar de diversas corridas e geralmente são de 10 km, né? De vez em quando eu faço 21 km, mas nunca mais eu fiz 5. Então vai ser um desafio para mim, né? Porque apesar da baixa quilometragem, a gente acaba baixando o pace bastante, né? A velocidade média. Então eu preciso estar recuperado. Eu acho que vão ter outros takes aqui eu fazendo fortalecimento. É uma coisa que eu não gosto de fazer, sinceramente, mas eu sei que é importante e eu vou tentar me dedicar a isso para que eu volte à minha rotina como eu gosto, né? Fazendo crossfit e fazendo corrida bem, sem sentir dores. Então, hoje foi um pouco mais corrido, são 8h52 já, 9 horas eu começo a trabalhar. Ainda deu tempo de fazer o fortalecimento, passear com os cachorrinhos, voltar para casa, colocar a máquina para bater. Hoje é dia de faxina. Fechamos uma consultoria semana passada ou retrasada e o start real vai ser essa semana. Então, além do meu CLT, eu ainda tenho esse trabalho, né, de consultoria. É uma consultoria em gestão empresarial, que no caso é uma parceria com uma amiga, onde ela faz consultoria em atendimento e vendas, então bem focado ao cliente, né, a jornada do cliente, o sucesso do cliente, mas que para que isso aconteça de uma forma muito agradável, né, a gente precisa de uma parte inicial de organização empresarial. Então eu vou trabalhar na primeira parte dessa consultoria, criando um Miro, que é uma ferramenta bastante visual, um quadro branco, né, infinito, onde a gente vai colocar todos os fluxogramas dos processos que tem na empresa. É uma clínica médica, então basicamente a gente vai focar na parte de atendimento ao cliente, né, os pontos de contato ao cliente. Vamos criar diagramas de processos, vamos criar um organograma também, tudo de uma forma muito didática e muito clara. E o foco é que o cliente ele consiga tocar isso, né, depois que a gente sair, né, da empresa, de fazer esse trabalho. Então, estamos tendo vários alinhamentos, né, para deixar o mais agradável, né, de se trabalhar, tanto para a gente quanto para ele. É isso. Durante as noites, acho que eu vou focar nisso, nesse trabalho extra, né, e durante o dia no meu CLT. Quem estiver me assistindo e que também tem essa jornada dupla e quiser comentar aqui embaixo sobre suas experiências,
eu acho que é super válido a gente trocar essa ideia. Esse é um momento bem importante assim para minha carreira, né? Eu tô tentando criar uma empresa de uma pessoa só, digamos assim, como diz o Elton e o Dan Cole, né? Um gringo que fala bastante disso. One person business, né? É uma forma da gente criar nossa própria empresa e tentar gerir ela da melhor maneira possível, mesmo tendo outras atribuições e contratando talvez ali só algum freelancer aqui e ali para fazer trabalhos específicos, né? Mas que o trabalho em si ele seja feito apenas por mim, né? Então é um desafio muito grande e eu espero poder contribuir aqui com vocês também, caso vocês tenham dicas, dúvidas, indecisões e somente pontos a compartilhar também. Ficarei muito grato de ouvir um pouco do que vocês têm a dizer, tá bom? Então vou tomar meu cafezinho aqui e começar a trabalhar, que já tá praticamente batendo a hora, tá bom? Valeu, até o próximo take. Hoje é dia de cross, quarta-feira, vamos que vamos, valeu! Fala pessoal, bom dia, acabou meu crossfit aqui e rapaz, é duro, viu? A volta é sempre dura. Se bem que toda semana eu só tô conseguindo treinar 2 vezes na semana crossfit. Então toda vez que eu estou indo treinar é como se fosse uma vez de volta, né? Fico todo dolorido. Mas o esporte é uma das coisas mais importantes que eu acho para equilibrar nossa mente e nosso corpo, né? Além da gente, obviamente, estar treinando nosso físico e nossa condição respiratória, cardiovascular, o cross e qualquer outra atividade tem uma questão muito hormonal também, né? A dopamina que ele libera fica mais presente ao longo do nosso dia, mais equilibrada, melhora nosso sono, nosso equilíbrio aqui entre sono, cansaço. É isso, ainda tô meio azoado aqui do treino, não sei o que eu vou dizer mais. Prendi minha câmerazinha aqui no canto do meu carro e tô testando sem microfone pra ver se fica muito ruim, tá? Desculpem aí qualquer coisa. Se vocês estiverem gostando dos vídeos, deixa nos comentários aqui alguma coisa mais que vocês gostariam de ver, tá? Beleza! E é isso, pessoal. Hoje foi correria de manhã. Eu não consegui gravar pra vocês. Agora tô saindo, né? Por conta da falta de internet. Tô indo buscar internet lá na casa da minha mãe. E esse é um pensamento que eu sempre tive, né? Da necessidade de ter uma conexão. E não só uma simples conexão, né? Mas uma boa conexão para conseguir fazer o nosso trabalho. E hoje tô vivenciando mais um dia com isso. E tá corrido. Então vou correr ali para continuar meus trabalhos aqui na parte da tarde e conseguir fazer algumas reuniões produtivas lá no outro espaço, né? Então, carregando aqui basicamente 2 computadores, câmera, carregadores, uma loucura para que tudo dê certo. Então a gente se fala amanhã e daqui a pouco eu volto com um outro tipo de pensamento aqui que eu já estou vivenciando, que tem a ver com automações, né? Estou assistindo aqui alguns vídeos de uns YouTubers falando sobre automações, como que isso tem transformado a vida deles. Eu já comecei a estudar também, mas ainda não estou aplicando tão bem. Então, se vocês tiverem interesse nesse tipo de conteúdo, me avisem aqui embaixo que eu vou trazer
alguma coisa bem mastigadinha para vocês, tá bom? Então beleza, e até já. Pessoal, 9 horas da noite, eu chegando em casa, depois desse dia insano que foi esse daqui. E falar a verdade pra vocês, viu? Não dá vontade de gravar vídeos, não dá vontade de fazer outras coisas, dá vontade só de chegar em casa e descansar. Mas infelizmente ou felizmente, né? Porque a gente, graças a Deus, tá com saúde. Ainda tem algumas coisas pra fazer aqui em casa. Vou rearrumar aqui o meu setup, né? Que eu acabei desmontando pra poder ir pra casa da minha mãe. E ainda vou olhar um pouco aqui pra edição desse vídeo. E também estudar um pouco de automações e make, ferramentas e ClickUp. Passei hoje o dia assistindo alguns vídeos falando sobre isso. E eu acredito que ainda vou dar uma trabalhadinha. Mas eu não gosto muito não. Sinceramente eu gosto de dormir cedo e acordar bem cedo, né? Amanhã é dia de corrida. Eu tô inclusive repensando aqui se realmente eu vou. Mas é isso, boa noite aí pra vocês e amanhã a gente se vê um pouquinho mais. Valeu! Agora sim, bom dia. Eu posso falar com vocês aqui sobre um assunto que eu já comentei aqui no canal, né? Deixa eu ficar em pé aqui na minha mesa. Para quem ainda não percebeu, eu utilizo uma mesa que sobe e desce, né? Eletronicamente, da Slick Desk, que eu amo. Como eu trabalho home office, né? Eu preciso cuidar da ergonomia no meu trabalho, né? Eu passo aqui 12 horas, 14 horas muitas vezes trabalhando, né? E não tem como ficar esse tempo todo sentado. Então eu utilizo essa mesinha aqui para me auxiliar na postura e também para evitar que eu tenha problemas de coluna, né? Como muita gente tem sentido por aí. E eu já comentei com vocês sobre o poder da inteligência artificial e das automações. E eu fico muito intrigado com isso, né? Como que eu conseguiria utilizar uma automação feita no Make ou no N8N para minha vida pessoal, né? Bom, depois de assistir muitos e muitos vídeos, eu acabei decidindo por optar pelo Make, por ser uma ferramenta, uma plataforma mais amigável para o usuário, né? Então, ontem eu resolvi assinar o Make, né, para poder ter acesso à criação de agentes de IA e ver o que isso pode transformar na minha rotina. Se vocês inclusive já tiverem experiências com isso, podem deixar aqui nos comentários. E se vocês não tiverem experiências e quiserem ouvir mais sobre isso, também deixa aqui, tá? Que eu tô bastante curioso sobre esse tema e também sobre o que vocês acham. Beleza? Então, hoje, né, esse vídeo aqui não é um tutorial, né? Mas basicamente eu fiz aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu fiz aqui o meu login na conta do Make, né? Essa aqui é mais ou menos a ferramenta, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem algumas informações legais e tal, tem uma série de configurações. Se eu puder, eu faço um outro vídeo mais completo para vocês. E hoje, por exemplo, eu estava criando o meu agente de IA para ver se melhora o atendimento, né, no WhatsApp, no Instagram, em qualquer outro lugar, tá? Eu dei um nome aqui para Sônia e aqui a gente tem um prompt bem completo, né, que eu fui montando para resolver esse agente, tá? Então, só para contextualizar também, eu acabo utilizando o próprio Gemini, né, para poder gerar esse prompt aqui de um agente de IA para mim. Então, é uma conversa
bastante extensa, né, para eu poder gerar o melhor prompt possível, para que essa pessoa ela realmente responda a questões que clientes possam vir a ter, tá? Então, basicamente, eu trabalhei aqui bastante no Gemini, que é uma das ferramentas de inteligência artificial que eu gosto mais de usar, porque tem um link aí nativo com a Google, né? Porque é da Google e eu acabo colocando alguns documentos que eu já tenho no meu Google Drive para que ela utilize e forneça respostas melhores. E eu fiquei aqui treinando a minha assistente, né, a Sônia, para que ela possa responder da melhor maneira possível os meus clientes, tá? Sinceramente, eu ainda não integrei esse agente a nenhuma plataforma, tá? Como WhatsApp, Telegram, Instagram, mas eu estou montando ele aqui e justamente estou estudando uma forma oficial para poder fazer essa integração com o agente de IA, tá? Tive bastante dificuldade no início, muitas pessoas utilizam ferramentas que não são homologadas pela Meta e eu não quero fazer esse tipo de coisa. Então, estou estudando aqui o Meta for Developers, né? A plataforma da própria Meta para desenvolvedores. E lá a gente consegue criar um aplicativo, pegar um token, né? Um código que a gente consegue utilizar dentro do Make para poder fazer automações de forma correta, né? E bom, vou continuar estudando um pouco aqui sobre isso e talvez eu conte um pouco mais para vocês num futuro vídeo, tá? Tá chegando a hora de eu trabalhar, né? E aí vou dar uma pausazinha nos meus estudos, mas se vocês tiverem curiosidade, coloca aqui nos comentários, tá? Meu primeiro vídeo foi lançado na semana passada, o segundo vídeo já está para sair e esse é o terceiro. E eu estou bastante feliz com os resultados disso, tanto aqui no YouTube, né, quanto também desenvolvimento pessoal meu, desenvolvendo algumas skills aqui que eu não tinha, né, como por exemplo falar diretamente para a câmera. E é isso, tá, gente? Vou continuar meu trabalho aqui e a gente se fala daqui a pouco. Valeu! Vamos lá, sexta-feira. Tem reunião agora cedinho. Ixi, Maria. Foi cancelada a minha reunião. Deixa eu botar meu microfone para falar com vocês. Pera aí. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, eu tive uma manhã bem corrida, assim, e justamente porque tinha reunião cedo, né? E agora, justamente quando eu chego na frente do computador, eu percebo que a reunião está cancelada. Foi cancelada agora há pouco, né? Isso é uma coisa que, infelizmente acontece bastante no home office ou em qualquer trabalho, na realidade, né? Só que eu fiquei pensando aqui agora, tá? Tô pensando alto. Que a gente precisa ter um pouco de, inclusive, empatia com as outras, né? Tem bastante gente que tem filho, que tem que levar na escola, que tem que preparar lanche, que tem que preparar um monte de coisas, que quer fazer atividade física para justamente chegar no trabalho cedo por conta de uma reunião. E uma questão como essa, da reunião ser cancelada em cima da hora, que apesar de acontecer com certa frequência, não deveria, porque as pessoas se planejam para isso, né? Eu, por exemplo, que sou hiper planejador, né? Eu realmente modifico muitas vezes minha rotina toda por conta de uma reunião. E não é só porque é uma reunião aqui no Teams, né, que ela não é importante ou que ela não impacte na minha vida. Então, só uma curiosidade, né? Especialistas em metodologias ágeis, que é um tipo, né, de gestão de projetos, hoje em dia tem se encontrado muito dentro ou debaixo do guarda-chuva de pessoas e cultura ou RH, né? E eu acho que esse pode ser um dos temas que são levados ali em fórum para poder discutir, como, por exemplo, a carga de trabalho, assim como a quantidade de reuniões e assim como
esse vai e vem de reuniões que são desmarcadas, remarcadas e tudo mais e acabam bagunçando a cabeça e o planejamento das pessoas, né? Então, agora eu cheguei 1 hora antes da minha primeira reunião que eu teria, né? E descubro que essa que foi marcada foi desmarcada em cima da hora, né? Então fica aqui a reflexão sobre isso. Agora eu vou retomar algumas coisas que eu já estava fazendo, né? Já desvirtuei, inclusive, minha cabeça aqui por conta disso. E vamos lá, vamos que vamos. Os planos mudam e a gente precisa ter sempre um plano ali bem traçado para que a gente não se perca, né, na nossa semana. Hoje é sexta, em breve sai o próximo vlog, né, que no caso ainda é o anterior a esse que eu tô gravando. Eu não tô conseguindo ainda gravar, editar e postar na mesma semana, né? Acredito que isso com o tempo talvez aconteça. Mas é isso. Vou continuar aqui meus trabalhos então e a gente se vê no próximo take, tá? Valeu!